Meus queridos amigos, sim, vocês não estão vendo errados. Eu finalmente trouxe o meu react à série mais famosa do canal da Brubs. Como eu sobrevivi a uma narcisista é uma série gigantesca do canal da Brubs que eu nunca peguei pra assistir por completo. Lembrando pra você que não assistiu a série, é que ela é uma animação da Brubs que ela fala sobre alguns assuntos um pouco pesados, ok? Então talvez não seja pra todo mundo assistir, mas eu tava bem curioso pra estar reagindo aqui com vocês pediram bastante. E chega de enrolação, vamos começar essa loucura. A história começa no começo do começo, primeiro ano da faculdade de animação. E aqui temos a nossa personagem principal. Vamos chamar ela de Batata, porque, né? No começo, ela era uma pessoa que era muito extrovertida e sempre ajudava os outros. Tanto que ela até virou representante de turma. Ela tinha uma presença tão forte que todos prestavam atenção nela quando ela falava. A primeira a interagir com ela foi a Amanda. Um dia ela chegou na sala e só tinha a Batata. Então, ela se sentou ao lado dela. Logo, a Amanda percebeu que a Batata não tava lá com uma cara muito boa e perguntou o que tinha acontecido. O que foi o pior erro da vida dela. E com isso, a Batata simplesmente começou a jogar todos os problemas pessoais dela na Amanda. E no final do monólogo dela, ela ficou toda feliz e disse: nossa, você é tão legal, vamos trocar o nosso número de telefone? E quando a Amanda chegou em casa naquele dia, ela recebeu a seguinte mensagem: eu adorei te conhecer, sinto que seremos melhores amigas. Nesse momento, todas as bandeiras vermelhas levantaram na cabeça da Amanda. Agora deu um comportamento meio estranho. Fala logo isso de cara pra alguém que você acabou de conhecer. Parecia algo de alguém manipulador. Mas ela também achou que ela apenas fosse uma pessoa carente e ignorou os sinais. Pode ser Como também. Eu e a Amanda já éramos colegas, a Batata entrou logo em seguida, depois o Marcão e por fim a Miguca. Enquanto nos conhecíamos, a Batata ia contando umas coisas sobre a vida dela que não faziam muito sentido. Ela nunca sabia dar uma explicação da situação e parecia que ela contava as coisas pela metade. Uma delas era o fato dela nunca ter tido amigos. Ela dizia que a única amiga dela na infância foi uma prima e que elas eram inseparáveis, mas do nada ela passou a ser rude com ela. A gente perguntou o que tinha acontecido pra prima dela passar a odiar ela, porque não é possível que um ser humano em sã consciência faria isso de graça. Mas ela dizia que não sabia o motivo e que essa prima dela era apenas uma maluca. Ela vivia falando o quanto que ela gostava de passar o tempo com a gente e que na escola antiga dela todos a maltratavam muito. Cara, que estranho, cara. E quando a gente perguntava o porquê disso, ela só respondia que não sabia e que eles eram estranhos e malvados. Só pra falar que ela nunca teve um amigo, ela contou que uma vez ela fez uma amizade com uma menina e chamou ela pra ir pra casa dela. A menina apareceu na casa dela vestida de Lolita e ela ficou com raiva e nunca mais falou com a garota. Vai entender. Mas essa foi a única pessoa aí na casa dela. A gente não questionava muito também, porque todos nós tivemos uma experiência de escola ruim em nossas vidas. Eu já estudei em uma escola que ninguém gostava de mim, mas era porque a popular da sala não gostava de mim e mandava os outros não falarem comigo. Sim. Mas ela nunca sabia dizer pra gente o porquê dos outros odiarem ela. E a gente meio que aceitava. O primeiro problema que tivemos com ela foi um trabalho em grupo que a gente teve que fazer com outras duas meninas. Enquanto nós quatro trabalhávamos pra fazer um projeto legal, ela ficava batendo papo e mexendo no celular. Essas duas meninas ficaram pé da vida e foram falar com a Amanda sobre isso. Não tem condição. Ela não faz nada. Nunca mais faço trabalho em grupo com ela. Ela é um peso morto e a gente tá fazendo tudo. A Amanda vendo essa situação e vendo que as duas meninas já estavam quase pegando os cartões de batata, puxou ela pro banheiro pra conversar e a Batata não gostou disso. Por que você tá me puxando pro banheiro? É a fulana que tá arranjando problema comigo sem motivo. E novamente a questão do eu não fiz nada de errado, a culpa é dos outros e não minha, aparecia. A coitada da Amanda tentava explicar a situação, mas a Batata só ficava mais e mais furiosa com tudo aquilo. Meu e começou Deus, a gritar cara. mais e mais com a Amanda. Caraca. Então ela deixou de lado. Nesse período também, a gente teve aula de Photoshop e Illustrator. E eu era péssima nessa matéria. Eu ficava tão desesperada que todo mundo conseguia fazer, menos eu, que eu ficava frustrada Photoshop. com aquela situação e começava a gritar com o computador. Todo mundo ria e achava estranho gritando com o coitado do computador, mas a Batata, por algum motivo, achava que eu estava gritando com ela. E ela ficava com raiva de mim por conta disso. Ela começou a ir até a Amanda pra reclamar de mim. E ela dizia que não tinha nada a ver, que eu só tava frustrado com o computador em si, mas ela jurava que eu tava com raiva dela e que eu estava gritando com ela. Isso foi algo que gerou muitos problemas entre nós. Eu respirava e a Batata achava que eu estava atacando a pessoa dela. Meu Juro Deus, por Deus, cara. que teve um dia que ela arrumou confusão comigo por conta do jeito que eu entreguei a borracha pra ela. Juro por Deus. Meu eu sei lá Deus, como cara. que ela queria que eu emprestasse a borracha, mas aparentemente tinha que ser de algum jeito especial. Mas pro fim do período, a Batata começou a mudar o comportamento. Ela deixou de ser a pessoa bem-humorada, extrovertida e que ajudava todo mundo e passou a ficar agressiva, negativa e preguiçosa. E essa foi a primeira
primeira bandeira vermelha que a gente percebeu. Tudo que não ia do jeito dela, ela gritava, esperneava e se debatia igual uma criança de 5 anos. Ela não fazia mais os trabalhos direito e quando fazia, era de qualquer jeito, ou então era ela que monopolizava o trabalho pra ser feito exatamente como ela queria e descartava qualquer opinião nossa. Tá muito chato! Mas eu acho que por a gente ainda não se conhecer muito bem, a gente achou que ela só tava cansada, porque a gente já tava no final do primeiro período da faculdade e realmente foi um período estressante pra gente. Eram 9 matérias pra dar conta, professores malucos, a gente tendo que acordar às 5 da manhã pra pegar a condução e ir pro centro do Rio. Tudo isso foi extremamente cansativo e estressante pra todos nós. Então a gente meio que relevou tudo isso e seguiu em frente. Mas a gente mal sabia o que estava por vir e com o que a gente ia ter que lidar. Meu Deus. Meu Deus. Quando começaram as férias do primeiro pro segundo Lá período, veio. ela ficava mandando mensagem pra Amanda toda hora, chamando ela pra fazer qualquer coisa. Mas era toda hora. E ela fazia muita pressão pra ser o mais rápido possível. Só que no começo, ela só falava pra Amanda chamar o Marcão. E ela de jeito nenhum queria chamar a Meguca. A Batata nunca sequer tinha trocado uma palavra direito com ela. Mas ela dizia que a Meguca era estranha, retardada, idiota, que ela se vestia de um jeito estranho e outras coisas que vocês nem imaginam. E que também não é muito legal de falar, já que a Meguca faz parte do espectro autista e a Batata usava termos desagradáveis. Ah, tá, entendi. E mais, Nossa, a Meguca muito se pai. vestia era muito bem. Ela é de longe uma das mais estilosas do nosso grupo. E a Batata, com certeza, tinha inveja de como ela se vestia e como todo mundo a elogiava. Muito provavelmente, ela já estava acostumada com a atenção que ela recebia na sala. E como a Meguca é quietinha e não dava a devida atenção pra ela automaticamente a olhava de graça. Meu Mas, Batata, Deus, você cara. não pode falar essas coisas. Você nem conhece ela direito. Ela me odeia. Eu a ajudo na aula e ela nem me agradece. Ela nem olha pra mim quando eu tô falando com ela. Ela se acha. A Meguca confessou que Ai, ela que tava um pouco chata, intimidada com a cara. Batata, Meu Deus porque do ela céu. simplesmente emanava uma sensação de que ela não gostava muito dela. E era exatamente assim. A pessoa que dava atenção pra ela virava seu melhor amigo. A que não dava atenção virava seu pior inimigo. Isso também se aplicava a professores. Se o pobre coitado não elogiasse o trabalho dela e simplesmente não falasse que aquilo era uma obra-prima, ela começava a xingar dizendo que ele era um péssimo profissional. Como que assim, deveria perder cara? o emprego dele. Como é que Como você a fala amiga isso russa pro não dá Amanda pra falar professor? coisas nas férias, um dia ela encheu tanto o saco dela pra elas fazerem uma festa do pijama que a coitada da Amanda no mesmo dia marcou uma na casa dela. Mas como eu moro do outro lado do Rio, eu não pude ir. Pra quê? Quando ela soube que eu não ia na festa do pijama, ela passou a noite toda falando mal de mim. Porque na cabeça dela, eu não fui porque eu não gostava dela. Ela sempre reclamava muito que eu quase não saía com eles nas férias. Mas ela marcava uns rolês tipo cinema, em Botafogo, 8 horas da noite. E ela disse isso no mesmo dia, 6 horas da noite. Como que eu ia voltar pra casa? Sozinha, no Rio de Janeiro. Todo mundo morava perto de lá, mas eu não. Era complicado de eu ir. Mas ela levava isso como uma afronta, que eu a odiava e não queria estar perto dela. E ela ficava se convidando toda hora pra ir pra casa da Amanda. Ai, meu e Deus vice-versa. do céu, Era só cara. ela, mas ninguém. Ela só queria saber da Amanda. Muito provavelmente, Nossa com toda senhora. certeza, de que era porque de nós 4, a Amanda era a que mais dava atenção pra Batata. E parece que ela meio que se apoderou disso e ficava tentando isolar a Amanda de todos nós. Como se a Amanda que fosse a melhor amiga dela. E durante essas férias, a Batata só falava mais e mais mal de mim, da Meguca, pra Amanda e pro Marcão, tentando nos excluir do grupo, para que ficasse apenas eles 3. Mas parece que por alguma razão, ela começou a ignorar a Meguca e passou a mirar o ódio dela apenas em mim. Eles não conseguiam entender as acusações dela, porque nada daquilo fazia sentido. Eles falavam que ela tava vendo coisa demais, mas isso só deixava ela com ainda mais raiva de mim. E aí Mano, mesmo que meu ela falava Deus do horrores, céu, enchendo a cara. cabeça deles de histórias sem pé nem cabeça. Dessas mesmas férias, teve o aniversário do Marcão, e eu não fui convidada. Eu fiquei sabendo disso na volta às aulas, quando a Batata comentou sobre o aniversário na mesa, e todo mundo começou a falar sobre o dia. Eu fiquei meio triste, mas eu relevei porque a gente se conhecia não tinha nenhum ano. Às vezes ele ainda não me via como uma amiga, então eu deixei de lado. 3 anos depois...
Quando a gente já tinha deixado de ser amigos da Batata, estava eu e o Marcão na sala de aula. Ele abriu o drive dele e achou a foto do aniversário. Eu vi e comentei com ele sobre esse dia, que eu fiquei chateada de não ter sido convidada, mas que tava de boa, e a conversa foi a seguinte. Não, Bruna, eu não te convidei porque foi uma festa surpresa. Eu não sabia de nada. Quem convidou as pessoas foi minha irmã. Nem a Meguca foi. Ah, agora faz sentido. Eu achava que você não gostava de mim na época. Não, é que a minha irmã não conhecia os meus amigos da faculdade. Aí ela perguntou pra mim quem eram os meus amigos. E depois ela entrou no meu celular escondida e procurou alguém da faculdade que eu mencionei. Ué, mas você não me mencionou então? Eu tenho certeza que sim. Mas ela achou mais fácil mandar uma mensagem pra alguém que ela meio que já conhecia. E essa pessoa convidar os outros. Aí ela pegou o telefone da Batata e pediu pra ela convidar o pessoal. Eu e o Marcão congelamos nos nossos assentos e olhamos um pro outro, percebendo o que tinha acontecido. Fez todo sentido. Que tinha ficado carregada de chamar os amigos da faculdade, não me chamou e nem chamou a Meguca porque ela odiava a gente. Ela só chamou a Amanda. Nem outras pessoas que eram amigos dele na sala, ela chamou. Ela só chamou a Amanda. Ou seja, ela mesma selecionou parte dos convidados do aniversário dele. A gente contou isso pra Amanda e pra Meguca, e a Amanda disse que durante a festa, ela perguntou sobre mim, se eu não ia aparecer, e a Batata olhou pra ela e disse: ah, não sei, será que a irmã do Marcão não tinha o telefone dela? Olha isso, olha isso. Ela mentiu na cara dura, sendo que foi ela que tinha que convidar a gente, não convidou. Que absurdo. Ela é louca. E eu tenho certeza que absurdo, que ela puxou o assunto do cara. na mesa pra gente se sentir mal de não termos sido convidadas. Mas essa coisa de que ela Com começou certeza. a tentar isolar eu e a Meguca da Amanda e do Marcão ficou tão intensa, porque ela falava tão mal de nós duas o tempo todo que eles meio que não sabiam mais em quem acreditar. E o pior é que o plano dela quase funcionou. O segundo período foram os 5 meses mais longos de nossas vidas. Parece que 4 anos se passaram nesses únicos 5 meses de tanta coisa que aconteceu envolvendo essa garota. Ela mal começou o segundo período e já tinha quase que 100% isolado eu e a Meguca de todos. E ela não ia parar por aí. Caraca, Depois cara. daquele show de horrores que foi as férias do primeiro período, acredite, tudo piorou quando o segundo período começou. Ela aproveitou as férias para sair apenas com a Amanda e Marcão. E assim, manter eu e a Meguca o mais longe possível deles. Mas quando as aulas começaram, ela não tinha mais essa vantagem de não ter nós duas por perto. Então ela simplesmente começou a isolar a gente na cara dura mesmo. No começo, ela implicava muito ainda com a Meguca. Principalmente com o jeito que ela se vestia. Como eu já disse, a Meguca se veste muito bem. E todo mundo sempre elogiou isso nela. Mas a Batata era a única que se incomodava. Até que teve um dia que ela foi pra faculdade com uma cinta liga na coxa. E a Batata logo falou: nossa, não sei como é que ela ainda não foi abordada na rua com essa roupa. Ela tá ridícula. Uma semana se passou e lá vinha a Batata com uma cinta liga na coxa dela. A mesma coisa aconteceu quando a Meguca foi pra faculdade usando umas correntes na roupa dela. E, obviamente, a Batata logo abriu a boca. Nossa, parece que ela saiu de uma dungeon. Como que ela anda com isso na rua? E na semana seguinte, tava ela cheia de corrente pelo corpo. Bom. Então, né, inveja. É a única palavra pra descrever isso. Ela tinha muita inveja da Meguca e tentava fazer melhor, mas nem se comparava. Mas ela, por alguma razão, ainda fingia ser nossa amiga, mesmo odiando a gente. No aniversário da Meguca, eu fiz um bolo pra ela aqui em casa. Cara, que e eu chamei todo mundo, cara. já que eu e a Meguca ainda não sabíamos que a Batata falava horrores da gente pelas costas. A Batata saiu do carro com um sorriso no rosto e abraçou ela como se elas fossem melhores amigas, deu um presente e tava toda feliz. Tá bom. Mas o aniversário era da Meguca, não dela. Então a gente estava dando mais atenção pra Meguca. E a Batata não gostou disso, não. Ela fechou a cara e ficou emburrada no aniversário. E quando eu fui pra cozinha pra desenformar o bolo que eu tinha feito, a Batata me seguiu e ficou parada na porta da cozinha, olhando pra mim. Eu nem tinha percebido que ela tava lá no começo. E quando eu tirei o bolo da forma, o bolo deu um 360 na minha mão e voou. Eu me joguei no chão e catei aquele bolo no ar. E quando eu me virei, tava todo mundo vindo pra cozinha pra ver o que tinha acontecido. E a Batata parada na porta, olhando pra mim. Se isso não é teu olho gordo, eu não sei o que é. Assim, olho gordo. Ela também começou a falar mal da Amanda e do Marcão.
Ela basicamente reclamava de todos nós uns pros outros, aparentemente testando até onde ela podia ir com aquilo. Sim. Mas ela falava tanto que a gente concordava só pra ela calar a boca. Só assim ela ficava quieta e sossegada, quando tava todo mundo concordando com ela. Mano, meu Com Deus o Marcão, do céu, ela cara. reclamava muito da questão da misofonia dele. Ele não consegue ficar perto de pessoas que comem fazendo barulho. E ai de você, se você comer um salgadinho do lado dele. O moleque morre. Então, como boas amigas, nós três sempre nos policiamos para que ele não falecesse na nossa frente. Mas a Batata só sabia reclamar que ele era um chato e que ela tava de saco cheio de ficar se policiando de certas comidas quando ele tava por perto. E a Amanda, mesmo sendo a favorita, parece que nem ela escapou disso. Ela reclamava muito o quanto que a Amanda era esquecida e se atrasava pros lugares, e ela adorava atacar a Amanda em questões artísticas. Como artistas, nós estávamos sempre dando críticas construtivas uns pros outros, mas a Batata gostava era de atacar a arte dos outros. Sempre que a Amanda mostrava um desenho pra Batata, ela falava: "Nossa, mas olha as proporções, estão todas erradas. Isso daqui tá péssimo. Você tem que fazer assim, tem que pintar assim." Ela ficava querendo que a Amanda desenhasse igual a ela, porque ela era superior a todo mundo ali. E ela falava com a Amanda como se ela fosse completamente incapaz de fazer qualquer coisa relacionada à arte. Cara, que bizarro, cara. E comigo era simplesmente qualquer movimento que eu fizesse. Durante a aula de escultura, nós estávamos esculpindo as nossas próprias mãos. O professor estava passando, vendo os trabalhos. Nossa, escultura, e a Batata que legal. perguntou pra ele se a escultura dela estava ficando boa. O professor parou, olhou o trabalho dela e disse: "Defina bom." E ela ficou indignada. Acabou. Porque ela achava que o professor ia ficar elogiando ela sem parar. Mas, né, levou um coice. Só que eu não vi isso acontecendo. Eu tava tão focada na minha escultura que eu não escutei o que tinha acontecido na minha frente. Quando o professor passou do meu lado da mesa, eu perguntei pra ele se tava bom e ele me elogiou bastante e ainda disse que era uma das melhores esculturas da sala, que era pra ajeitar uma coisa ou outra, mas que no geral tava muito bom. Acabou. A Batata escutou aquilo e ficou furiosa. Obviamente. Ela simplesmente ficou o resto do dia sem falar comigo. E eu sem entender o que estava acontecendo. Eu só fui saber quando eu perguntei pra Amanda e pro Marcão. E eles disseram que ela passou o resto do dia mandando mensagem pra eles e reclamando de mim. Cara, que me meu achava. Deus, Outra vez, quando eu cara. tava fazendo um trabalho na sala. E a Batata pediu pra mim uma borracha emprestada. E eu fui e joguei levemente a borracha do lado da mesa dela. Eu acho que ela tinha falado isso aí antes. Ficou com raiva de mim por conta da forma que eu dei a borracha pra ela. Mano, Como meu que ela Deus, queria cara. que eu fizesse isso? Aqui está a borracha, ó rainha suprema do universo. Sim. Eu vos ofereço-lhe com Sim. toda a gratidão em meu coração. Por que você não fez por isso, você ter Brooks? escolhido a minha humilde borracha Era o melhor pra usar. jeito. E no dia seguinte, A ela Brooks nem que tá olhava na errada. minha cara. Tô eu zoando, dei bom dia gente. pra ela e ela não me respondeu. Ela virou a cara. E novamente ela foi reclamar com a Amanda. Você viu como ela me deu a borracha de forma agressiva? Ela Coitada jogou da Amanda. em mim. Não aguenta mais. Ela me odeia. A Amanda e não pelo menos aguenta umas mais. 3 vezes toda semana eu tinha que pedir desculpa pra ela por algo que eu não fiz. Só pra ela calar a boca e parar de encher o saco da Amanda e do Marcão. Mano, Mas parece que em questão de implicar, Que absurdo, ela fazia isso com cara. todos nós. Agora, de odiar e falar mal sempre que tinha oportunidade, era pra mim que ela apontava. Com o passar do período, ela meio que descartou a Meguca da linha de fogo, já que ela Sim. nem piscava pra Batata, e virou todas as armas contra meu mim. Deus, mano. Ela só saía com a Amanda e o Marcão e não chamava a gente. E ainda ficava conversando sobre o rolê na nossa cara. Sim. Justamente pra mostrar que a gente não fazia Cara, é parte do muita grupo de amigos que sacanagem, eles cara. tinham. É muita Um dia na sacanagem. sala, ela disse que tinha algo pra mostrar pra eles dois. Ela tirou o sketchbook da mochila e virou o desenho na minha direção para eu ver. E no desenho tinha eles três e escrito Oh. melhores amigos. Mano, Eu meu até cheguei na Deus Amanda do pra céu. perguntar o porquê deles estarem se distanciando. E a Amanda respondeu que era porque eu nunca podia ir nos rolês. E eles achavam que eu não queria passar tempo com eles. Mas ela mesma estava confusa com toda essa situação. Porque ela sabia que eu tinha as minhas Cara, razões de não que poder sair com eles toda hora. maluquice, Mas cara. a Batata já tinha enchido tanto a cabeça dela que ela nem sabia mais o que pensar. Eu fiquei com tanta raiva quando eu percebi que a Batata tava armando pra mim, que eu fui pro banheiro chorar de puro ódio. E eu percebi que ela falava
tão mal de mim que os meus próprios amigos estavam começando a me ver com outros Cara, olhos, meu sendo que Deus, nada cara. do que ela falava era verdade. Eu tô ficando A com Amanda raiva me vendo viu esse indo pro vídeo, banheiro e cara, da seguiu logo em batata. Meu seguida, Deus me do encontrando céu, velho. chorando. O que a batata tá fazendo? A garota tá aqui no banheiro chorando porque ela tá sendo excluída e ela fica se gabando da amizade de nós três na frente dela. Foi aí que a Amanda teve a noção do que a batata tava fazendo. Ela ainda não sabia se ela tava fazendo isso de propósito ou não, mas ela Sim. jurou que isso nunca mais ia acontecer. Depois desse dia, mesmo que a batata não quisesse eu e a Miguca no passeio, a Amanda fazia questão de chamar mesmo assim. E a gente começou a sair todos juntos. Não preciso dizer que a batata não gostou nem um pouco disso, né? Sim. Parece que por um tempo, ela tentou aturar a ideia de que eu e a Miguca oficialmente estávamos fazendo parte do grupo que ela tentou nos excluir. Mas isso não durou muito. E logo ela começou a atacar a gente novamente. O plano dela tinha ido por água abaixo. E ela não ia aceitar a derrota tão fácil assim. Cara, como é que pode alguém ser assim, cara? É inacreditável, Eu disse no vídeo cara. anterior, depois que a Amanda começou a se certificar de que eu e a Miguca estávamos sendo incluídas no grupo, a Batata viu que ela estava sem saída e começou a fazer de tudo pra piorar a nossa imagem pra Amanda e pro Marcão. E quando eu disse que ela ia fazer de tudo, é porque ela realmente ia tentar todos os truques do livro pra separar nós duas e ela finalmente ter o grupo perfeito dela. A gente Sim. suspeita que o porquê dela gostar tanto deles dois era o fato de que eles davam justamente a atenção que ela queria. Sim, E por mais sim. que, na maioria das vezes, eles não concordassem com o que ela falava, eles também não contrariavam ela. O que fazia ela pensar que eles concordavam Eles com só tudo que ela aceitavam. falava. Sou foda. Enquanto a Miguca Mano, simplesmente não sério, dava atenção cara. e não tratava a batata do jeito que ela queria, e eu discordava das coisas que ela fazia e falava na cara dela. É uma incompetência. Ela continuou tentando a manipulação pelo modo de falar mal da gente, mas ela acabou ultrapassando os limites. E essa foi a última vez que a Amanda foi dormir sozinha na casa da Batata. Elas estavam no quarto, quando a Batata começou a falar mal da Miguca. A Amanda tentava trocar de assunto, mas a Batata sempre persistia. Até que em um ataque de pelanca, a Batata parou de falar mal dela e começou a falar atrocidades. Falando que ela era uma Cara. retardada, que era incapaz de fazer qualquer coisa e que tinha sérios problemas mentais. E tudo de pior que você possa imaginar. Ela simplesmente não disse nada. Porque ela não teve reação de tão em choque que ela tava com as coisas que a Batata tava falando Cara, da como é que Miguca. pode, Ela disse que ela cara? não conseguia acreditar que alguém podia ter um desvio tão grande de caráter, principalmente quando ela estava Sim. sozinha, e que ficava atacando os outros por nada. A Amanda apenas se deitou Sim. e disse que estava com sono e que queria dormir. E no dia seguinte, assim que ela acordou, ela meteu o pé de lá o mais rápido possível pra escapar dela. Mas ela não parou Meu de falar Deus, com ela. cara. A Amanda achava que a Batata Que só mulher tinha maluca! difícil e que não seria legal abandoná-la. Ela não queria ser esse tipo de pessoa. Então, continuou tendo contato com ela, mas apenas quando nós estávamos juntos. Justamente para ela não ter espaço para falar mal de nós. Quando ela percebeu que falar mal não ia funcionar, ela passou para a parte do vitimismo. Durante uma aula de fotografia, o professor levou a gente para a Praia Vermelha para tirar algumas fotos da paisagem. Só que a Amanda começou a derreter no calor e foi no camelô que tinha lá perto. E eu e o Marcão fomos pra trilha. Só que eu e ele achávamos que a Miguca tinha ido com elas. E elas achavam que a Miguca tinha ido com a gente. E acabamos perdendo a Miguca. Até que a Amanda achou ela e ela disse que queria tirar uma foto numa pedra que tinha na trilha. E a Amanda foi lá ajudar com a foto. Só que ela acabou se esquecendo da Batata. E quando a Amanda voltou, a Batata estava enfurecida. E Tadinha. obviamente ela não perdeu a oportunidade de falar, né? É, né? Me deixou pra trás pra ficar com a sua amiguinha nova. E a Amanda ficou olhando pra cara Ai, dela, tipo, meu mano, Deus quantos do anos você céu, tem? E pelo cara. resto do dia, a Amanda Parece ficou tentando criança, falar com ela, e a Batata cara. com cara de bosta. E quando ela viu que se vitimizar não ia dar certo, ela tentou o enfrentamento. Teve um dia que a gente foi no shopping assistir o filme Adoráveis Mulheres, e ela criou na cabeça dela que ela era personagem secundária. O namorado dela na época, sim, eu também não sei como é que ela tinha um namorado, era um interesse romântico da protagonista. Ou seja, ele ia ficar com a protagonista e não com a secundária. E ela berrava no cinema gritando que eles tinham que ficar juntos. Não, não é possível. Ele tem que ficar comigo. Não, não é com o possível. encosto. Não é possível. Olha ele, não! Sai de perto Não é dela! possível, Você não mano. pode ficar perto dela! Mano, isso é inacreditável. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. E começou a se debater na Não, não, na não, cadeira não da é frente, possível. estardalhaçando Não é tanto possível. Que quando o Mano. filme acabou, todos do cinema começaram a olhar pra gente com muita raiva. De tanto que ela gritou o filme
todo. Mas não acabou por aí, infelizmente. Ela ficou o resto do passeio inteiro reclamando do filme. Meu e ela não Deus, calava cara. a boca. Ninguém mais aguentava. E eu apenas virei pra ela e mandei: Batata, cala a boca. Chega. Ninguém aguenta mais. E adivinha? Ficou de bico o resto do passeio. Porque ela viu que ninguém falou nada e todo mundo concordava comigo naquela situação. E ela parou de falar com todos nós até a hora da gente ir embora. Mas é aí que foi o erro. Depois do passeio, eles iam dormir na minha casa. E eu tinha acabado de mandar a Batata pro quinto dos infernos. Eu fiquei com tanta raiva que eu nem tinha pensado nisso. Mas obviamente que ela não ia deixar isso barato. Na volta, nós estávamos conversando sobre desenhos e a Batata calada. Até que eu disse que eu tinha uma certa dificuldade em ser detalhista nos meus desenhos. Que eu não tinha muita paciência, etc. E a Batata quebrou o silêncio dela. Bruna, o que falta em você tem de sobra em mim. Todos do carro calaram a boca na mesma hora, esperando eu responder ela. Mas eu apenas ignorei o que ela tinha falado. Quando a gente chegou em casa, ela começou a fazer um monólogo, onde só ela falava dela e dos problemas que ela tinha por 4 horas seguidas. Até que ela começou a falar que ela tinha muito medo da gente desaparecer da vida dela, porque nós fomos o primeiro grupo de amigos que ela teve na vida. E eu, já irritada com aquele monólogo dela, apenas disse: Mas Batata, a vida é assim. Pessoas vêm e vão de nossas vidas. A gente é amigo agora, mas sabe, sei lá, o que pode acontecer no futuro. Nessa época, eu já tava começando a ter ranço dela. Então, do mesmo jeito que ela dava alfinetadas em mim, eu às vezes devolvia na mesma moeda. Mas pelo menos isso acabou com o monólogo dela, porque ela ficou com raiva do que eu disse e calou a boca. Mais tarde, a Migu e o Marcão já tinham dormido. Eu e a Amanda estávamos lendo um novo capítulo de Shingeki no Kyojin e a Batata ficou sentada desenhando no caderno dela, não recebendo atenção nenhuma. Até que ela viu que a gente não ia dar bola para o que ela tava fazendo e ela se levantou e disse: Vou lá botar meu pijama. E saiu. Quando ela voltou, ela parou na nossa frente e disse: Olha, gente, o meu pijama. Eu apenas ignorei e a Amanda não prestou atenção porque ela estava surtando com o capítulo. E como ninguém olhou o pijama dela, ela voltou a desenhar. Quando acabamos de ler o capítulo, nós olhamos pra ela, porque tava tudo muito quieto. E lá estava ela de cara feia. Nós nos olhamos e perguntamos: Batata, que foi? Nada. Fala, você tava bem uns segundos atrás. Aconteceu alguma coisa? Vocês não olharam o meu pijama. Gente, isso mesmo. Ela agiu exatamente como uma criança de 4 anos que mostra o brinquedo novo pra tia e ela não dá atenção. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Eu, obviamente, comecei a ficar com uma certa raiva dela, porque os ataques dela contra mim eram sempre assim, na lata e na minha cara. Pra ela pegar uma reação negativa minha, apontar pra mim e falar pra eles: Ah lá, não disse que ela é rude e agressiva? Ela brigou comigo por nada. Olha como ela é maluca. Justamente pra me manchar pros meus amigos. A minha sorte foi que eles viram que tudo que ela fazia contra mim não tinha nada com nada, porque eles viam tudo o que ela via. Mas, queridos espectadores, eu sinto lhe dizer que essa não foi uma das piores coisas que ela fez. E muito menos o pior chilique que ela deu. Ainda tem muita coisa pra contar. Meu Deus do céu, cara. Cara, aonde vai parar toda essa história, cara? Meu Deus do céu! Isso que eu vou mulher contar pra vocês agora é com certeza uma das coisas mais pesadas que ela já fez e falou. Então segurem-se em seus assentos, que a jornada vai ser complicada. Ainda durante o segundo período, eu comecei a jogar uma visual novel chamada The Arcana. E o pior erro da minha vida foi ter mostrado esse jogo pra Batata, porque ela começou a jogar também. Eu era apaixonada pelo personagem chamado Muriel, e a Batata acabou gostando do personagem chamado Julian. Mexendo! Muito! Só que ela odiava todos os outros personagens. Cara, ela falava mal deles, xingava eles. Cara, o que eu tô vendo, cara? Ela escrotizava o Muriel na minha frente toda vez que ela tinha oportunidade. E caso eu abrisse a minha boca pra falar do personagem que ela gostava, ela fechava a cara, ficava de bico e parava de falar comigo. Mas eu gostava tanto desse jogo na época que eu fiz uma conta no Instagram só pra postar as minhas fanarts. E adivinha? A Batata quis fazer um também. Eu acabei crescendo até que rápido. Em 2 meses eu já tava com 100 seguidores. E eu postava desenho todo dia, o que obviamente não agradou a Batata nem um pouco. Um dia a gente começou a falar sobre o Instagram e eu falei o quanto eu tava feliz com os meus 100 seguidores. E a Batata na hora fechou a cara e disse: É, né? Você tem mais seguidores do que eu. Só que, cara, eu nunca a vi como uma inimiga no meu artístico. Meu Deus, mas ela cara, me via como uma ameaça a que tudo loucura, na vida dela. Cara. E quando falava que um post no meu Instagram tinha ido bem, ela ainda falava pros outros que eu tava me achando e querendo me exibir. E ela era a única que achava isso.
Eu pedi pra ela me mostrar a conta dela e adivinha? Em 2 meses de conta, ela tinha 20 seguidores e 3 desenhos. Um da foto de perfil, o outro um desenho de um OC aleatório dela e, por fim, um desenho do Julian. Ela não tinha mais postagem alguma. Mas ela achava que era o direito dela de ter mais seguidores do que eu, sendo que ela nem se esforçava e nem Mano, eu vou nada. ficar maluco, cara. Eu vou E ficar ela gastou louco. $7 Eu vou ficar louco. mais $10 de frete pra comprar um certificado de casamento desse personagem. Ela gastou mais de Mano, R$80 em um pedaço de papel pra dizer que ela era casada com um personagem fictício. Mano, e ela ainda enquadrou aquilo. Mano. Eu não posso falar nada também. Eu já imprimi na internet a carteirinha da escola da Monster High. Eu ficava falando dos meus amigos que eu estudava lá. Mas né, eu tinha 9 anos e não 20. Eles são só um bando de bocós. Mas ela ficou completamente viciada nesse jogo. Tem pessoal que tem carteirinha do Mundo Torajo. Torágio. Eu acho mó estiloso. Pra trabalhar com eles, ela surtou. Mas só tinha um único, mísero problema. Para trabalhar com eles, você tinha que apenas morar na Califórnia. Se você não morasse na Califórnia, você não iria ser aceito. Mas vocês acham que a Batata aceitou isso? Óbvio que não. Ela mandou o currículo dela pra eles e ela jurava que ia ser aceita e que ela ia trabalhar no jogo, mesmo ela morando no Brasil. Mas o que ela esperava? Ela não cumpriu com a única coisa que eles deixaram explícito que queriam. Como que ela achava que ela ia ser aceita? Ah, vai que... Robert, espere. Olhe que portfólio lindo e perfeito. Temos que contratá-la. But Jefferson, ela é do Brasil. Nós não temos como ter ela em nossos projetos. Ela nem mora na Califórnia como nós pedimos. Mas, mano... Robert, eu não ligo. Esse foi o melhor portfólio que eu já vi em toda a minha existência. Os caras falando inglês. Faça com que ela trabalhe online. Ou melhor, pague uma passagem de avião para que ela venha morar aqui na Califórnia e Sim, com trabalhe certeza. conosco. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Ela Meu tava Deus tão do céu, confiante que cara. quando ela levou um não, por óbvias razões, ela ficou uma fera e não parava de xingar o jogo e os criadores, dizendo que eles nunca foram tão bons assim e que eles contrataram pessoas péssimas para trabalhar. Então, uma das características mais fortes da Batata era o fato dela odiar toda e qualquer mulher na face da Terra. Qualquer mulher Cara, que fosse como mais assim, bonita cara? ou mais bem-sucedida que ela, virava imediatamente uma vagabunda nojenta, ridícula, Meu idiota. Deus, e outras cara! coisas que eu nem posso falar porque eu quero meu vídeo monetizado. É, então... Mas é aí que você se engana se você acha que ela apenas sentia esse ódio por mulheres na vida real. Não, não. Ela também odiava mulheres que eram personagens de desenho. Bom, Ela nem existia, bom. mas era apenas mais uma vagabunda pra Batata. Meu Um exemplo, Deus, teve um cara. dia que ela disse que a Nezuko, de Demon Slayer, usava um brinquedo para adultos na boca. A Nezuko tem 14 anos. Nenhuma criança fugia Meu da Deus, misoginia dela. Isso daqui dá uma cadeia. Tiveram situações em que eu tava na rua Eu não com vi elas, esse anime, eu e o não cara sei passava dizer. e olhava pra mim, dava um sorrisinho e ia embora. Mas né, o cara não deu um sorrisinho pra Batata. Ele deu um sorrisinho pra mim. Pra quê? Ficou com raiva. Enquanto a Amanda ria e brincava, dizendo que eu era um imã de homem, a Batata ficava com ciúmes e fechava a cara na mesma hora, porque não foi ela que recebeu a atenção. Mas a coisa começou a ficar feia mesmo quando ela finalmente criou uma OC para ela no jogo. E é aí que a história começa a ficar cabreira. Ela criou o que eu gosto de chamar de super gostosa. A Meu OC dela Deus, tinha mano. airbags para Como frente, assim, uma cintura cara? mais fina que as de One Piece e coxas capazes de esmagar maçãs inteiras. Até aí, o problema não era esse. O problema começou quando ela resolveu mudar a cor da pele da personagem. Exatamente isso que vocês estão pensando. Eu não tô entendendo. No começo, a personagem dela era branca. Depois ficou parda. Depois ela fez um cosplay de Oompa Loompa. E por fim, ela colocou a OC dela como sendo negra. Só que o problema era que ela fingia ser aquela personagem nas redes sociais. Como se aquela personagem fosse ela na vida real. E a Batata não é negra. Ela é branca. Cara,
Na época, quando ela começou a escurecer a personagem dela, ela tinha Quantos feito uma anos collab com um grupo e todas a Batata as artistas tinha, eram cara? negras. E elas achavam que a Batata também era. Porque ninguém Como imaginava que uma assim, garota cara? branca ia fazer uma OC negra e dizer: ela é inspirada em mim na vida real. E essas pessoas falavam pra Batata o quão bom era ver uma representação da comunidade negra na personagem dela. Mano, não, E não ela é concordava possível. falando que Não, ela não é tinha que possível. fazer essa representação. Não é ela possível. fingia ser Eu negra não- pra ganhar engajamento. Eu não tô Ou acreditando seja, no que eu tô como vendo. fazer a blackfishing. Super leve, né, gente? E também tem esse fato dela reclamar de mulheres com um corpo volumoso. Como dizendo assim? que elas eram sexualizadas e que era tudo vagabunda, piranha, Como etc. assim? Como assim, cara? O que eu tô Quero dizer que isso não é ouvindo, cara? sexualização. Pra sua informação, a garota ia na rua comprar pão assim, tá? A menina ia na lotérica pagar os boletos dela Cara, assim. como Fora que ela assim? dizia que a OC dela era uma moça de aluguel pra eu não perder a minha monetização. E se eu contasse pra vocês que esses últimos 3 vídeos sobre ela que eu postei, tudo isso aconteceu só no segundo período. Eu juro por Deus que o segundo período da faculdade foram apenas 5 meses. Mas Meu pareceram Deus. 5 anos por Como conta dessa assim, garota. cara? Mas a saga Como da que Batata tudo ainda isso está foi na em 5 metade. meses? Por incrível que pareça, ela consegue fazer mais estrago do que isso. E a gente vai continuar vendo isso Meu nos Deus, próximos mano. capítulos. Não, eu tô ficando louco. Cara, eu não tô aguentando mais, cara. Eu não tô Batata tinha um aguentando. namorado. Sim, ela namorava. Não sei como. Mas ela conseguiu ter um relacionamento. Ela namorava o mesmo garoto desde os 13, 14 anos. Então ele foi a única Caraca! relação que ela teve. Eles namoraram por uns 6 anos. Mas eu acho que o único fato dessa relação ter dado certo foi porque os dois eram pessoas horríveis. É o ditado. Maluco se juntou com Caraca. maluco. Aquela relação era completamente conturbada dos dois lados. Ela, por ser esse ser humano lixo insuportável, e ele por também ser um lixo humano e por também chifrar ela. Um dia, eu e a Amanda bacana. baixamos um aplicativo de paquera só pra gente ficar olhando e vendo as figuras que tinham naquilo. Só que a gente zerou o aplicativo e pararam de aparecer as pessoas pra gente ver. Ué, por que não tá mais aparecendo gente? Ah, é porque vocês já viram todas as pessoas dessa região. É só esperar uma horinha que volta. Como é que você sabe que volta? Eu e a Amanda olhamos pra situação completamente desacreditadas. O clima ficou tão feio que a gente até deu as mãos em completo pânico. Sabe por quê? Porque, como eu disse, eles namoravam desde os 13, 14 anos. E naquela época, esse aplicativo de paquera nem existia direito. E mesmo que existisse, ele não tinha idade pra usar aquilo. Ou seja, ele usou aquilo enquanto namorava ela. E a sua resposta só entregou. É que o meu amigo... Sim, o seu amigo. Desde que a gente se conheceu, a Batata falava mal do namorado dela pra gente. Parecia que nada que o garoto fazia tava bom pra ela. E ela adorava usar essas desculpas pra implementar os longos monólogos, onde ela ficava falando dela e de seus problemas por umas 4 horas seguidas. Até que um dia eu simplesmente estourei e disse: Batata, termina logo com esse cara e pronto, chega disso. E não é que ela me escutou? Ela mandou uma mensagem pra ele falando que queria conversar e ele aceitou. A Amanda, infelizmente, não conseguiu estar presente para essa treta, mas eu estava lá de camarote, só pela fofoca. Eu a esperei terminar de falar com o garoto até que me veio ela aos prantos e disse que quando ela foi devolver a aliança, ele pegou, colocou de volta na mão dela e disse: dá isso daqui pra alguém que te ama de verdade. E saiu! Eu só me lembrei da cena do Frozen. Eu só sei que depois disso, ela começou a berrar falando mal dele e como que ele podia ter feito isso com ela. Ela Mas vai na virar minha uma opinião, batata eu quente. acho que ela ficou com mais raiva ainda, porque ela começou a situação a favor dela. Tipo, olha, sou eu que estou terminando com você. Ai, E o moleque chegou e meu deu uma Deus marretada na do cabeça dela. céu, cara, que coisa de Mesmo. criança. Depois disso, ela só começou a ficar mais e mais agressiva e insuportável. Um dia, quando a gente foi dormir na casa do Marcão, ele disse que a mãe dele não gostava de gente andando de pijama em casa depois que acordasse. Logo, ele pediu pra gente trocar de roupa assim que acordássemos, pra não ter confusão. Mas a Batata não quis. Tá. A mãe dele já tava começando a olhar torto pra ela, e eu fui até a Batata e falei pra ela trocar de roupa como o Marcão pediu. Ela me olhou com uma cara de morta, revirou os olhos, bufou e se levantou pra trocar de roupa cheia de raivinha. Nós também Ai, mano, ajudamos a meu arrumar a Deus bagunça do da noite céu. anterior e a Batata sentada na poltrona desenhando. Mas eu acho vou que ficar o louco. pior foi na hora do almoço, quando a mãe dele serviu a mesa e ela não comeu nada. Ela só comeu a linguiça e a batata palha.
Porque o arroz e as outras comidas tinham verdura e ela não comia nada dessas coisas. Ela ainda não ajudou a tirar a mesa. Todo mundo se levantou e ajudou Nossa, a limpar a cara, mesa do almoço. que E ela ficou ódio. sentada, Mano, eu vou ficar louco. mexendo no Eu vou celular. surtar, Ela mano. não tinha um pingo de Antes desse educação. vídeo acabar, mano, eu vou estar no chão, E ela só maluco. começou a me alfinetar mais e mais. Começando pelo dia que a gente foi no CCBB e a Batata chegou lá Cara, com a família eu não dela. Ela trouxe eu não a ia avó até conseguir mim pra me conversar com alguém apresentar, por mais de um uma dia. pessoa que se importasse com isso. E logo depois que a Batata me apresentou, a avó dela disse: "Ah, então você que é a Bruna? Nossa, ela fala tanto de você." E a Batata, na hora, arregalou os olhos e saiu levando a avó dela pra longe. Isso só me confirmou que, na época, ela falava mal de mim pelas costas. Até pra avó dela. Até pra avó? Meu Deus! Deus! Meu também, que ela fez um desenho pra mim no papel e me entregou toda feliz. Eu recebi o presente Fofo. como qualquer pessoa normal. Fofo. Eu recebi, admirei e agradeci pelo presente. Até que ela vira pra mim e fala: "Ah, me devolve o desenho? É que ainda não tá pronto. Eu só queria te mostrar mesmo, mas ainda falta eu finalizar." Eu olhei pro desenho Tá. e ele tava no lápis. Eu achei que ela ia pintar ou algo assim e devolvi pra ela. Nunca mais vi esse desenho na vida. Oxi. 2 anos depois, quando eu não era mais amiga dela, eu comentei isso com a Amanda e ela disse: "Nossa, pelo amor de Deus!" Ela me encheu tanto saco com isso. Ela não parava de reclamar. Então ela me mostrou a conversa com a Batata, que era basicamente a Amanda perguntando pra ela o porquê dela ter tirado o presente de mim, e essa foi a resposta. Porque ela não teve uma reação boa o suficiente. Te faz pensar, né? Mas eu consegui ter a minha mini vingança por todas as coisas ruins que ela tinha me feito. Uma vez no Rio Matsuri, a Batata cismou que tinha um garoto olhando pra ela. O garoto, na verdade, tava olhando pra Amanda, mas ela jurava que ele tava olhando pra ela. Era um Nessa hora, garoto ou um o velho? Meu ombro amordaçou o anjinho e começou a sussurrar um plano no meu ouvido. Ai, Até meu que teve um Deus, momento que ela cara. começou a falar que queria ir lá falar com ele e eu vi isso como a minha oportunidade. E por que você não vai lá? Ah, eu não sei. Será que ele vai me rejeitar? Claro que não, besta. Olha pra você. Você é linda, Ai, simpática, mano, engraçada. por Todo quê? mundo te Não, adora. Por que ele Brubs, te não. rejeitaria? E eu comecei Não, a encher não, ela de não, elogios. não, Uma coisa não, bizarra não, que a não. Batata fazia era que quanto mais você elogiava e dava atenção pra ela, mais ela estufava o peito e levantava a cabeça. Juro. Pois eu falei tanto que ela foi atrás do cara. O menino tava fazendo um cosplay de Joseph e de Jojo e ela chegou falando a seguinte frase: "Oi, Joseph. Tá procurando uma terceira esposa?" E vamos lá. Eu fiz isso de propósito e não me arrependo. Eu sabia que ele ia rejeitar ele. Mas pra mim, o cara só ia dar uma risadinha sem graça, desconversar e ir embora. Mas ele superou todas as minhas expectativas. Isso realmente nem passou pela minha Como cabeça. assim? Depois que ela falou isso, o menino olhou pra ela com uma cara completamente neutra. Virou as costas e foi embora, deixando a Batata plantada no meio do Não. evento. Ele nem disse nada. Ele só virou as costas e foi embora. Você é meu herói. Eu te amo, menino Joseph. Nem preciso falar que depois disso, o garoto que ela tava afim virou um cretino, vagabundo, mulherengo, com vergonha e por aí. Deus do céu, E depois cara, que disso, nós loucura. finalmente entramos no arco de decadência da Batata. Os últimos períodos que passamos com ela, até darmos um pé na bunda dela. E ela sumir de nossas vidas de uma vez por todas. Mano, eu tô ficando louco, cara. Eu tô ficando Quando o louco. terceiro período começou, logo veio o Coronga. E a faculdade começou a dar aulas online. E os professores Tá achando na que ninguém tinha mais o que metade fazer, ainda, começaram cara. a Eu vou jogar ficar os trabalhos maluco até atrás de isso trabalhos. acabar. Tinham semanas que a gente tinha 9 trabalhos pra entregar. Então eu fiz um cronograma pra ajudar o meu grupo a se organizar nessa confusão. Separei todos nós em suas respectivas responsabilidades e fomos fazendo os trabalhos. No Tá. começo tava tudo indo muito bem, até que a Batata começou a dar problema de novo. Deu a louca na cabeça dela de que ela queria fazer basicamente todos os trabalhos sozinha. Porque ela Oxi. dizia na nossa cara que a gente não era capaz de fazer melhor e que ela ia dar conta do trabalho sozinha. E no final, ela não dava conta de nada e a gente se ferrava. Teve uma vez que o professor deu 2 semanas pra ele fazer um trabalho. E quando chegou na noite anterior à entrega, ela mandou uma mensagem pra Amanda, tarde da noite, pedindo pra ela fazer o trabalho, porque ela não teve tempo de fazer. E a Amanda ficou a noite toda acordada com o pai dela fazendo o trabalho, que era pra entregar Ai, em menos de mano. 10 horas.
Aí ela meio que chutou o balde e começou a fazer tudo de qualquer jeito. Vocês acham mesmo que isso é um trabalho digno de uma faculdade? Se você fosse um professor e um estudante entregasse isso como um trabalho final, eu tenho certeza que você não ia ficar muito feliz. Tudo ela reclamava. Todo professor era um bosta. Ninguém prestava. E tudo era motivo pra ela dar ataque. O que gerou vários problemas no nosso grupo. Ela nunca fala Bruna sem ser um assunto sério. E ela não escreve direitinho também. Ela agora tá levando tudo que você fala como um ataque pessoal. Aí agora de manhã, eu fui perguntar pra ela se ela já tinha feito o trabalho de 2D, porque, né, é responsabilidade dela. E ela ainda não fez. E essa p*** é pra amanhã. Batata, você já fez o trabalho de 2D? Eu vou fazer agora, meu Deus Bruna. do céu. Ok. Mano, além dela ter deixado esse trabalho que ela estava encarregada pra fazer de última hora, teve outro trabalho em que o professor deu 1 mês pra ela aprontar e ela só foi fazer na noite anterior à entrega. Novamente. Eu não sei! Tá, eu já ela fiz mandou isso, né? daqui hoje. Eu Mas também quando já terminar fiz a isso, aula, mas eu eu volto a fazer, não caso eu posso tenha falar que eu terminado sou- a tempo. que eu tô Vocês tinham certo alguma em ter coisa feito mente isso. pros pictogramas? Eu tava pensando em fazer estilo as placas antigas das ruas do Rio de Janeiro. Hoje, ela teve mais de 1 mês, literalmente, pra fazer essa mês. Essa é pra amanhã e ela ainda não terminou. Mano, meu Uma das Deus do gotas d'água céu, que eu tive cara. com ela foi um trabalho de um projeto em grupo que eu fiz. O professor pediu pra fazer algumas alterações e apresentar de novo na próxima aula. Só que eu não lembro o que aconteceu, que eu não pude fazer as alterações e tava todo mundo ocupado, menos a Batata. Então ela se ofereceu para fazer as pequenas mudanças. Eu mandei Ok. tudo separadinho pra ela. Não tinha muito o que fazer. Era só trocar alguns argumentos e umas fotos. Só isso. E quando chegou no dia da apresentação, ela não tinha mudado nada do trabalho. O professor percebeu Mano, e meu brigou bem Deus do feio céu. com a gente. Foi um sermão. Tudo porque ela foi irresponsável, sendo que foi ela que disse que ia consertar. Mas, né, ela não fazia trabalho nenhum direito. Mas a bosta do Instagram dela tinha desenho todo santo dia. Só prova que ela dava mais importância pras coisas dela do que pro trabalho da faculdade e pro próprio grupo. Os ataques dela em relação a mim também se intensificaram bastante. Tudo que eu falava no grupo ela levava como uma ameaça ou indireta. Sendo que eu não fazia nada. Ela reclamava tanto de mim pra Amanda que às vezes a coitada me mandava uma mensagem desesperada pedindo pelo amor de Deus pra eu pedir desculpa pra Batata, pra fazer ela calar a boca, Caraca, porque ela cara. não aguentava mais. E eu ia lá pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz, só pra ela deixar os meus amigos em paz. E foi justamente nesse período que eu decidi que eu não ia mais aturar ela. A esse ponto, Pô, eu e o só Marcão e a agora? Meduca não falávamos Meu com a Batata. Deus! Só em questão de trabalho. O grupo ficou silencioso e ninguém mais falava lá, porque ninguém mais queria ter contato com ela. A única que falava com ela era a Amanda, que dizia que a Batata só piorava mais e mais a cada dia. A Batata perguntava o porquê daquilo ter acontecido, enquanto a Nossa, Amanda cara, explicava que a meu gente não queria mais Deus, falar com ela por cara. conta dos comportamentos e das coisas que ela falava e como ela estava me atacando, ela sempre dizia que não entendia o porquê da gente parar de falar com ela. Mano, a garota fez basicamente uma apresentação de slide dizendo ponto por ponto do porquê você errou e mesmo assim ela não aceitava, ela não acreditava que a culpada de toda aquela situação era ela mesma. E ela ainda dizia Cara, eu tô que a ficando louco. culpada Eu era tô ficando eu, que maluco, fui eu que cara. mudei Só a de ouvir cabeça tudo deles e isso, fiz eles cara. pararem de falar com ela. Meu A Amanda Deus do simplesmente disse que não céu, tinha cara, como que ajudar ela nessa questão, porque insuportável. foi uma decisão nossa e ela tinha que respeitar isso. E mandou ela fazer uma terapia. Até indicando a própria psicóloga que a Amanda frequentava. Tá pega. Até que algumas semanas depois, a Amanda recebe uma notícia vindo da psicóloga dela sobre a Batata. Oi, Amanda, tudo bem? Então, eu estou vindo aqui te informar que eu não estarei mais tratando a Batata. Pois na nossa última sessão, ela me tratou de uma forma que nenhum outro paciente me tratou. Mano, não é Não posso lhe possível. dar muitas informações devido ao sigilo, Não, mas não eu é posso te informar possível. que ela foi completamente Não, não, desrespeitosa não, comigo, não, berrou não. e me xingou de coisas horríveis. Não, e eu não não acredito. entrarei em contato com ela Não novamente. acredito. Vocês têm noção de que não, uma não, profissional não, se não, negou não, a não, tratar a Batata? não, Vocês não. conseguem entender a gravidade das coisas que a Batata deve ter falado pra essa Deus do mulher? céu. Pra ela Cara, eu tô desistir rindo da de Batata nervoso, desse jeito? cara. Ela já tratou de pessoas psicóticas. Você tem noção? Mano. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Aí a Batata veio cheia de raiva reclamar da psicóloga dela, dizendo que ela era uma péssima profissional. Mano, eu tô tenho uma rindo de teoria nervoso, sobre cara. por que Essa mulher ela é seria uma maluca. péssima profissional A Batata para é Batata. louca. Psicólogos e psiquiatras, às vezes te dão uns tapas na cara pra te fazer pensar. Com certeza, essa psicóloga não passou a mão na cabeça da Batata e por isso que ela surtou. Ela deve ter falado que o problema realmente era ela, sendo que o que a Batata queria era que alguém tomasse o lado dela e concordasse de que ela era coitada e nós o vilões da Caraca, história. cara, E como que não foi isso que loucura. aconteceu, a Batata
Batata achou uma péssima profissional. A Batata tentou se desculpar com o Marcão, falando que ela estava pedindo desculpas pelas coisas que ela fez, mas que nós também fizemos isso e aquilo. Ou seja, ela só estava querendo jogar a culpa na gente. Mas ele, obviamente, não aceitou as desculpas e a Batata ficou morrendo de raiva dele. A Amanda disse pra ela que as coisas não iam se consertar assim, que isso ia levar tempo e que ele não era obrigado a aceitar as desculpas dela, sendo que ele tava com raiva. E sabe o que ela disse? Mas eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas. Isso não é o bastante? O que você tem na cabeça, sua vagabunda? Já me humilhei o suficiente. Sim. Porque pedir desculpas por você ter magoado alguém é se humilhar. Ela não pediu desculpas de verdade. Foi tudo da boca pra fora. Só pra ela sair como alguém que tava tentando consertar as coisas. E aí que eu sempre falo, ela não tinha empatia alguma por ninguém. Ela só conseguia enxergar o lado dela, porque era isso que importava. Ela e apenas ela. Ela só tava correndo atrás da gente porque ela viu que ia ficar sozinha porque ninguém mais da turma aturava ela. E ela ficou desesperada. Como eu disse, a Amanda foi a única que continuou tendo contato, pois acreditava que a Batata apenas estava passando por um período difícil e que ia conseguir se consertar. Cara. Não, mas larga a mão. A coitada ficava só larga a mão, horas cara. por dia. Ela perdia tardes inteiras, noites de sono com sono Nossa, dela. não. Os ataques de raiva dela só pioravam. Eu tô ficando louco só de ouvir isso, cara. Mais agressiva. Até que um dia, enquanto a Amanda estava consolando ela de um de seus ataques de vitimismo, a Batata abriu a boca e disse: "Eu não tenho amigos mesmo, todo mundo me odeia." E a Amanda tava sendo o quê, sua vagabunda? Ela foi a única que continuou a te ajudar. A única que ficou do seu lado, caraca, se importando com você. E você calma lá, Brubs, calma, a Amanda finalmente começou a se tocar de que a probabilidade da Batata melhorar era inexistente. E ela me mandou uma mensagem falando: "Bruna, eu não aguento mais." Mano, meu Deus, pra onde que vai essa história, cara? Meu Deus do céu. A partir daí, a paciência da Amanda começou a se esgotar. E os comportamentos da Batata só pioraram. Mas nós ainda estávamos presos a ela por conta dos trabalhos. Então não tínhamos o que fazer a não ser aturá-la até aquele período acabar. E foi aí que caiu a ficha da Batata. De que ela seria jogada pra fora do grupo uma hora ou outra. Era tudo questão de tempo e ela sabia disso. Então ela só jogou a toalha e resolveu tentar acabar com a gente na faculdade. Ela não ia mais nas aulas, sendo que ela era representante de turma e ela tinha que comparecer. Ela também vivia se atrasando ou nem ia pras reuniões de trabalho que a gente marcava. Então ela nem sabia o que estava acontecendo em certos trabalhos. Então, em um dia de reunião, enquanto só tinha eu e o Marcão na chamada do Zoom, a gente começou a comentar sobre essas coisas que ela estava fazendo. Nós só estávamos conversando sobre o assunto. Não estávamos falando mal dela e nem a ridicularizando. Só estávamos apontando as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E do nada, a Batata entra na chamada e pega a gente falando sobre ela. E, obviamente, ela achou que nós estávamos falando mal dela. E foi correndo berrar com a Amanda. Eu cheguei pra fazer o trabalho com o Marcão e a Bruna e eles estavam falando mal de mim. Eles me odeiam. Eles querem acabar comigo. Batata, eles não estavam falando mal de você. Não, mas eu sabia que eles estavam falando mal de mim. Eu sabia. Tá, minha querida? Mas você fazia o quê? Chamar a Meguca de retardada e ficar falando mal dela pelas costas não é nada, né? Do céu, o Marcão cara. sobre a misofonia dele e ficar tirando sarro das questões dele, não é nada. Que loucura, você cara. vontade da Amanda e depois maltratar ela, sendo que ela fazia de tudo pra você, não é nada, né? Ficar me perseguindo e literalmente querer acabar com a minha A Brubs tá reputação com brava. meus amigos. A Brubs tá brava, Ela cara. até tentou se aproximar mais uma vez do Marcão. Mas a esse ponto, ele já tava de saco cheio. Ele mandou um textão falando o que ele pensava da situação. E, novamente, ela não entendia o porquê da gente estar abandonando ela. Aí ela voltou para a tática do vitimismo. E vocês acreditam que ela foi até a Amanda falando que ela deveria estar com algum problema de memória? Porque ela não se lembrava de nada disso que a gente falava que ela tinha feito. Bom. Muito bom. Natal de 2005. Parabéns, hein? Agora, do terror que ela fazia com a gente todo santo dia, por 2 anos seguidos, ela não se lembrava. Coitada. Deve ser difícil. Obviamente, a Amanda não difícil, tancou difícil. essa e a Batata passou pra fase final dela. A de não querer fazer A fase trabalho final. algum. E quando ela fazia, era um trabalho digno de alguém do maternal. E tudo isso era planejado, não se engane não. O que ela queria era atacar o terror na nossa vida acadêmica, pra gente olhar e falar: a Batata tá fazendo todos os trabalhos cagados. Os professores querem nos matar. Não vamos mais deixar ela fazer as coisas. E ela ficar de bunda pra
cima sem fazer nada. Mas isso não ia acontecer comigo lá. Ela não ia na aula do trabalho que ela estava encarregada? Pois eu ia. Anotava tudo que o professor queria e mandava um documento bonitinho pra ela fazer o trabalho. Não foi na aula? Não tem problema. Tem a aula gravadinha bonitinha lá no canvas da faculdade. Divirta-se. Ela ficava pra morrer. Ela continuou fazendo os trabalhos todos cagados. Mas ela esperava o quê? Que iam fazer o trabalho dela? Ela chegava pra gente, tipo, ai, eu não consigo fazer esse trabalho, desculpa. E eu virava pra ela e falava, não tem problema, todo mundo erra, refaça. Ela refazia, tudo cagado de novo. E, obviamente, eu mandava refazer. E isso virou um ciclo. Mas chegaram as últimas entregas e ela, do nada, como ela mesma fala, fazia o melhor trabalho da sala. Por quê? Porque o trabalho era em grupo, mas a responsabilidade de fazer era dela. E ela queria ferrar com a gente. Mas quando chegava no final e ninguém tinha feito pra ela, ela sabia que se ela ferrasse a gente, ela também ia se ferrar. Por isso que ela fazia o trabalho direito depois. Até que teve o bendito dia que ela tentou jogar a carta do tenha pena de mim pra cima de mim. O professor falou pra gente fazer o último trabalho. Mano, tô com medo da onde vai ir agora. E a que estava com menos coisa era a Batata. Logo, pelas regras, ela que ia fazer. Aí ela me responde, mas eu não quero fazer. O sangue subiu, eu respirei e perguntei. Lá vem. Por que, Batata? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tô cansada. Cansada? Batata, cansada pra mim não é desculpa. Tá todo mundo cansado. Então você vai fazer esse trabalho sim. Porque se você não fizer, ninguém vai. Então ou você faz ou a gente leva 0. Inclusive você. E ela fez. Durante as férias, a gente criou um grupo só de nós 4 e deixamos o outro grupo de lado, junto com a Batata. A Meguca até comentou com a gente que depois que a Batata saiu, ela finalmente passou a se sentir parte do grupo. Ela finalmente podia conversar em paz com a gente, sem se sentir desconfortável com a presença da Batata por perto. E, na verdade, todos nós nos sentimos mais aliviados depois que criamos um grupo novo. A Batata também deu uma sumida nas férias, mas mesmo assim, a Amanda sempre ia checar pra ver se ela tava bem. E ela tratava a Amanda com desdenho e ficava se vitimizando. Batata, você tá bem? Já estou há um tempo sem notícias suas. Estou preocupada com você. Cara, que loucura, cara. Não sei. Que? Você tá bem? Vocês sentem saudades de mim? Batata. Mano, meu Deus do céu, cara. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco. Eu já falei pra você ir atrás de psicólogas e tudo que queremos. Cara, meu Deus, não. Tá louco, cara. Coisa. Não. Isso afeta muito a gente, a você também. Ou você muda de comportamento ou não muda. Eu vou ficar louco. A decisão é sua. Aí começou o 5º período e a gente ficou sabendo que todas as matérias iam ser voltadas apenas para uma única matéria. Logo, iam ser os mesmos grupos para tudo. E a gente viu isso como a nossa deixa pra largar a Batata de uma vez por todas. Chegou no dia da aula e o professor falou: Bruna, você já tem o seu grupo? Sim, professor. Bruna, Amanda, Meguca, Isadora e Marcão. Só isso? Tá. Sim, pode fechar. A Isadora era uma menina da nossa sala que a gente também considerava amiga, mas assim como a Meguca, a Batata não deixava a gente chegar perto dela, então a gente só saiu ganhando. Oxi. A Batata surtou. Ela realmente acreditou que depois de tudo aquilo, a gente ia continuar fazendo trabalho com ela. Ela entrou em desespero, porque, pasmem, ninguém da sala gostava dela. Então ela não ia conseguir um grupo tão facilmente. Ela saiu correndo pra reclamar com a Amanda, mas ela apenas desconversou e disse que foi uma decisão do grupo, mas caso tivesse trabalhos em dupla, ela faria com a Batata sem problema. E quando ela viu que todos largaram da mão dela, quando ela viu que ninguém mais do grupo queria falar com ela, automaticamente a Amanda não servia mais. Porque pra Batata, a Amanda era a ponte que conectava todos nós. Então, se ela não tinha mais essa ponte, a Amanda era descartável. Então, como a Amanda se ofereceu pra ajudar ela na faculdade, ela começou a querer ferrar com a Amanda. A Batata tentou passar por cima dela em um trabalho em que o professor pediu pra dupla fazer um curta de 30 frames por pessoa. Mas a Batata tinha uma péssima relação com esse professor e ao invés de fazer 30 frames, fez 60, sem avisar a Amanda, justamente pra Amanda parecer uma preguiçosa e ficar manchada com o professor e a Batata sair de boa zona. Depois, na hora da entrega, a Batata disse que ia entregar o trabalho por elas. E quando a Amanda foi ver, ela tinha enviado o nome dela e o trabalho dela pra parecer que a Amanda não tinha feito nada e ela levaram 0.
E essa foi a gota d'água pra mim. Batata, pra mim chega. Esse trabalho foi a gota d'água. Se lidar com você brigando com os outros já era ruim, fazer esse trabalho com você foi pior ainda. A gente nem se falava direito mais, então eu vou me afastar de você. Porque ou eu me afasto, ou eu surto. Pra mim chega. Tudo bem, mas saiba que eu dei o meu melhor. Eu não tive a intenção de te prejudicar. Entendo que você fique melhor trabalhando entre os seus. E ela finalmente chutou a bunda da Batata e veio se juntar a nós no nosso barquinho. Meu Deus E foi do assim céu. que nos vimos da Batata. Viva! Acabou? Foi o que eu falaria se ela, depois disso, não continuasse tentando contato com a gente. Ela não desistiu. E ela jurava que ela ainda teria uma segunda chance. Que ela voltaria a ser do nosso grupo. Depois que todos nós demos um basta nela, ela ainda estava confiante de que a gente ia voltar a sermos amigos. Mas ela se enganou e entrou em um desespero quando viu que ninguém estava mais falando com ela ou perguntando como ela estava. Foi aí que ela tentou contato novamente. Ela até chegou a mandar mensagem pro Marcão, mas ele ignorou. Assim como a Amanda. E pra mim e pra Meguca, nem sinal de fumaça. Oi, Amanda. Eu penso muito no que houve e como todos estavam fazendo cobranças de você. E eu não tinha o direito de esperar nada de você nessa situação. Eu não me orgulho de nada do que eu fiz. E acho que você não irá me perdoar. E eu sei que eu não devo criar expectativas sobre as pessoas e eu fui muito insuportável. Eu não quero que você continue com essa imagem minha. Um dia eu vou te provar que eu mudei e que ações vão falar mais alto do que palavras. Nossa senhora. Fatality. Ela Meu realmente Deus do achou que a céu. gente ia cair nessa. Como se alguém tão problemática que nem ela iria realmente mudar em algumas semanas. Assim como eu já me humilhei suficiente pedindo desculpas, eu também não tenho dúvidas de que isso daqui foi da boca pra fora. Será? Principalmente quando ela falou, ações vão falar mais alto do que palavras. Ela não tirou isso da cabeça dela. Isso daí foram meses de todos nós falando que ela tinha que mudar e não apenas dizer Cara, que que ia mudar. loucura, cara. E ela tá Meu falando Deus aqui do como céu. se ela tivesse feito a descoberta desse fenômeno. Ela mandou algumas mensagens pra Amanda dizendo que ela tinha mudado, que ela tava diferente, mas ela se provou continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Ignorante, arrogante, egocêntrica, sem empatia e irresponsável. Isso só se provou mais ainda no final do 6º período, onde a gente teve que montar um curta-metragem. E ela tava lá no grupo novo dela, fingindo que gostava de todo mundo. Só que no finalzinho desse período, Já tem o um Marcão novo teve grupo? apendicite Tá e não pôde pego. terminar a parte dele. Então todas nós ficamos iguais umas loucas tentando terminar o trabalho, sendo que faltavam 2 semanas pra entrega. Tá, Mas no final a ok. gente conseguiu. E o professor falou que aquele foi o melhor trabalho Nossa, que ele já tinha bonitinho. visto naquela matéria. Mesmo com toda a dificuldade que tivemos no final. Aí Que chegou o bonitinho, Batata pra cara. apresentar. E quando eles foram mostrar o vídeo, que era a Batata que estava encarregada de editar, o som não saía e ninguém entendia o porquê. Até que o professor viu a desgraça. Ela estava mostrando o vídeo pelo programa de edição. Ela não tinha renderizado o trabalho final e estava mostrando um trabalho inacabado pro professor. Obviamente, o professor começou a dar um esporro no grupo dela. Isso é inadmissível. Isso daqui é uma apresentação de projeto final. Como que o vídeo não tá finalizado? Aí a Batata começou a afinar a voz, se fazendo de coitadinha. Ah, não, professor, não. isso foi um imprevisto. Imprevistos acontecem, não foi culpa minha. Imprevisto? Isso daí foi a falta de planejamento. O professor continuou a brigar mais e mais com ela, até que ela jogou a pérola da noite. Ai, professor, é que um membro do nosso grupo ficou doente na última semana e ficou complicado de eu finalizar o trabalho. Daí, ela passando a culpa dela pra outras pessoas. Mas essa história não te soa familiar? Pois é, ela copiou o nosso problema pra se fazer de coitada e pra que o professor tivesse pena dela. Mas ele não teve. Isso não é desculpa. Isso foi responsabilidade sua e do seu grupo. Que loucura. Isso nunca mais, de forma alguma, pode se repetir. Você me compreendeu? Ai, professor, desculpa. Um homem! Uma máquina!
Uma besta enjaulada! Mais tarde eu perguntei pro meu amigo Lala, que estava no grupo da Batata, o que tinha acontecido. Ele disse que ela chegou pro grupo e falou que ela ia fazer as coisas e que ela iria dar conta de fazer 70% do trabalho sozinha. Só que, como sempre, não deu conta. Bacana. E não conseguiu finalizar os vídeos antes da apresentação. Ou seja, como o grupo dela foi o último, enquanto os outros estavam apresentando, ela ainda estava terminando o vídeo. Bom. E não deu tempo pra renderizar porque o arquivo era muito grande. Eu não tenho dúvidas de que ela deixou aquilo pra fazer na noite anterior à apresentação. Provavelmente. Deixando tudo pra cima da hora, como sempre. E o Lala ainda disse que ninguém tinha ficado doente. Só teve uma menina que ficou doente há meses atrás. Mas não na última semana, como ela tinha falado. Bom. Ela começou a apresentação falando toda orgulhosa e terminou falando mais fino do que um rato. Quando voltou às aulas presenciais, ela tentou novamente falar com a gente. Tava todo mundo sentado em um banquinho, lanchando, até que a Batata passou pela gente e disse: boa noite. Boa e ninguém noite. falou nada. Vai-te embora, Boa noite. carniça. Boa noite. Tudo Eu bom? bem baixinho comecei a xingar ela e a Amanda começou a rir horrores, o que me fez rir também. E a minha risada não é a risada mais baixa do mundo. Então, óbvio que ela escutou e ela ficou com mais raiva ainda. Depois disso, ela meio que ficou na dela por alguns dias. Mas isso não quer dizer que ela mudou em relação a gente. Porque um dia a gente tava na frente da sala tirando dúvida com o professor e a Amanda bem viu ela olhando pra gente, cochichando com a fulaninha e rindo. Ela revirava os olhos e ria alto, olhando pra gente. Que Só bacana, que ela hein? fez isso na frente do professor, que logo viu e elas calaram a boca. Eu não sei se ela tava falando mal da gente ou se ela tava tipo, olhem pra mim como eu estou me divertindo sem vocês. Mas que aquilo foi de dar pena foi. E vocês reconhecem essas meninas que a Batata começou a andar junto? Pois é, eram as mesmas meninas que odiavam a Batata no começo da faculdade. E disseram que nunca bacana. mais iriam fazer um trabalho com ela. E a Batata Que vivia bacana. dizendo que odiava elas. Mas eu tenho quase certeza de que ela só conseguiu entrar nesse grupo porque ela contou uma história muito triste se favorecendo na situação. Assim como ela fez com a gente. Eles me humilharam. Me chamaram de horrorosa. Eu tentei apaziguar as coisas, eles Eu não devia riram da rir minha disso, cara e mas- me ignoraram. É. Eu não sei o que eu fiz pra eles me tratarem dessa maneira. Foi do nada. Eu nunca fiz nada pra eles. Oh, eu só meu ajudei Deus. e eles me trataram assim. A gente também acha que ela escolheu especificamente esse grupo, mesmo sabendo que todos a odiavam, porque uma dessas meninas trabalhava no Combo Studio e a Batata queria muito entrar lá. Então, do jeito que essa garota é, eu não duvido nada que ela só se juntou a elas pra ter uma oportunidade de entrar naquele estúdio. E no começo ela vivia grudada com essa menina que trabalhava lá. Coincidência? Eu acho que não! Mas pasmem, no final da faculdade, eram as duas conversando na sala e a Batata sentada na cadeira com cara de bunda, como sempre. Bom. Muito bom. E finalmente, esse foi o penúltimo vídeo sobre a Batata. E finalmente, Estamos chegando no último. vídeo, teremos o fechamento da saga da narcisista. Mas o que tem agora pra finalizar? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brooks. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Mano, meu Deus do céu, quem que fez essa edição? Um monte de batata. Tá engraçado. Caraca, olha a animação, velho. Tá pega. Ok. Explica aí por que tá tudo preto. Depois de tudo isso que eu contei pra vocês no último vídeo, a Batata enviou uma mensagem gigantesca pra gente no WhatsApp. Eu não vou ler ela pra vocês porque é algo pessoal, mas eu comentarei certos pontos que ela disse nessa carta aberta e que nos deixou um tanto que boquiabertos com a falta de noção dela. Logo de cara, quando ela mandou Será? a carta, ela fala que sabe que a gente iria rir disso e tirar sarro. E que talvez, foque no talvez, ela também faria a mesma coisa se tivesse no nosso lugar. E nós ficamos tipo, criatura, você fazia exatamente isso
isso que você falou com a gente. Só que o pior de tudo é que você fazia isso enquanto se dizia ser nossa amiga. Então não vem dar uma de pobre coitada e que nós malvados vamos rir de você. Essa carta não funciona comigo, não. Ela também disse que não ia dizer que tinha mudado, que isso seria hipocrisia da parte dela, sendo que ela vivia falando pra Amanda que ia mudar e ainda mandou uma mensagem falando que ela tinha mudado e que ela ia provar isso pra ela. Mano, então, meu Deus do céu, cara. Chega Chega dessa mulher. Que todos os trabalhos que ela deixou de entregar ou fazer foi por pura negligência e incapacidade dela. Sendo que na maior parte das vezes, e olha que isso se repetiu no grupo novo em que ela estava, ela mesma dizia que iria fazer os trabalhos e no final não dava conta. E ainda teve a pachorra de dizer que estava tudo bem ela não ter feito os trabalhos. E querida, não tá não. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça dela de que tudo que ela faz de errado tá tudo bem. E não é culpa dela. Sendo que ela prejudicava muito a gente. Tanto mentalmente quanto na faculdade em si. O fato de que muitas das vezes a gente teve que limpar a burrada dela, se explicar pro professor por conta dela e depois ela confessar que ela fez isso de propósito, deixou a gente com muita raiva. E tipo, o nosso grupo sempre estava ajudando uns aos outros. Todo mundo dando o máximo de si. E ela não fez a parte dela porque ela não era capaz? Complicado isso. E ela ainda falou que ela deu o máximo de si e que as notas dos trabalhos que ela fazia eram boas. E sim, elas eram boas. Depois da gente mandar ela fazer e refazer o trabalho 1 zilhão de vezes. Todo o trabalho que ela entregava sem ter sido analisado por nós antes da entrega, o professor queria comer o nosso fígado. Então, querida, as notas eram boas, mas não por sua causa. Uma das coisas que ela falou que literalmente me fez gritar quando eu li foi que ela coloca a culpa do conflito na gente também. Falando que nós fomos tóxicos uns com os outros. E, mano, não. A única tóxica que era ela. Era ela que arrumava confusão no nosso grupo. Era ela que queria excluir as pessoas. Era ela que queria manipular as situações e os trabalhos. Era ela que falava mal da gente pelas costas e depois nos chamava de amiga. Foi ela que, mesmo apontando todas as coisas de ruim que ela fez, decidiu continuar com esse comportamento doentio e perdeu a nossa amizade. As únicas vezes que eu fui babaca com ela foi no dia do pijama que eu decidi ignorar ela, o dia que eu fiz ela dar em cima de um garoto que eu sabia que ela não tinha. Esse foi engraçado. E quando eu dei uma indireta nela de que talvez nós não fôssemos mais amigos no futuro. De resto, tudo que eu fiz foi chamar a atenção dela ou perder a paciência e dizer algo que todos estavam querendo dizer. E a Amanda, o Marcão e a Meguca nunca, e eu digo nunca, fizeram nada desse tipo com ela. Então não vem jogar a sua responsabilidade e malcratismo pra cima da gente. Porque a única tóxica aqui foi você. Isso também só prova que ela ainda não entendeu o problema da situação, que é ela. Se nós fôssemos tóxicos uns com os outros, igual ela falou, a gente já teria deixado de ser amigos há muito tempo. Mas não, são 6 anos de amizade, 3 anos de amizade sem a Batata, e a gente continua mais amigos do que nunca. Caraca, RPG, que legal, cara. Isso eu não sabia. Jogamos em cal, nos encontramos sempre que dá por conta da da vida. Adoramos contar do nosso dia a dia e as nossas conquistas, de pequenas a grandes, e nós nos apoiamos 100% em tudo e nos importamos uns com os outros. Então não, nós não fomos tóxicos uns com os outros. A única problemática aqui foi você. Se todos os grupos de amigos, seja na escola, no curso ou na faculdade, acabaram deixando ela de lado e ela nunca teve amigos igual ela mesma falava o tempo todo, quem é o denominador comum dessas situações? E uma coisa que caraca, denominador comum, cara. Quando eu estava escrevendo esse olha a palavra da Bruna. Quando ela estava tentando ganhar a confiança da Amanda e do Marcão de novo, ela falava muito que o fato dela agir daquela forma com a gente foi porque ela nunca teve amigos. E logo, ela não sabia como lidar com tudo isso. E cara, o fato de você não ter tido a experiência de ter amigos não te livra do fato de você ter sido uma pessoa horrível com a gente. Isso não é questão de ter experiência. Sim, é questão de você ser uma boa pessoa e ter bom senso. É você saber que falar mal dos seus amigos é ruim. É você saber que manipular e jogar uns contra os outros é ruim. Isso é o básico da empatia. De você ter noção de que se você excluir alguém, ela vai se sentir triste
existe. Isso é o básico do ser humano. Não é que ela nunca teve amigos porque ela não sabe se comportar por falta de experiência. E a realidade é que ela nunca teve amigos porque ela, na sua essência, não sabe se comportar igual um ser humano decente. Sim. E ela ainda diz que a separação foi dolorida. Pra ela, né? Porque pra gente foi um alívio. Quando a Amanda finalmente chutou a bunda dela, a gente soltou fogos no WhatsApp. Celebrando o fato de finalmente estarmos livres dela. A Amanda não teve mais dor de cabeça com as confusões que ela causava. A Meguca finalmente se sentiu parte do grupo. Eu parei de ser perseguida por cada espirro que eu dava. E o Marcão podia finalmente falar dos interesses dele o quanto ele quisesse, sem que tivesse alguém pra mudar de assunto. Então, não tem uma alma viva sofrendo pela perda da nossa amizade. A outra coisa que literalmente me fez querer me jogar de uma janela fechada foi quando ela falou que ela ainda tinha respeito pela gente. Ai, mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Peraí. De novo, peraí. Foi quando ela falou que ela ainda tinha respeito pela gente. E nós ficamos tipo, muito respeito? Caceta. Se você tem respeito, imagina não ter. Ela nunca. Imagina se não tivesse, cara. Respeitou a gente. E ela provou isso em inúmeras ocasiões. E eu juro que quando eu li isso, eu dei um berro tão alto que o universo inteiro deve ter escutado. Ela continuou insistindo de que não tivemos uma boa comunicação, que tudo isso que aconteceu foi acumulado e por isso a nossa amizade acabou. E, mano, com todas certeza. as vezes que a Amanda disse pra ela das brigas e das tretas que ela causava no grupo, que era pra ela parar, repensar no que ela fez, mudar de comportamento, realmente eu não sei o que se passa na cabeça dessa menina. Porque parece que a gente só chegou e largou ela do nada, sem explicação nenhuma. Quando, na verdade, tiveram inúmeros avisos e pedidos de mudança, mas ela optou por ignorá-los. E pra finalizar com chave de ouro, ela ainda disse que tudo o que aconteceu ainda era muito confuso e que as memórias estavam passadas. Eu suspeito, na verdade, de que era máscara. E sempre que ela coloca um mau caratismo na cara dela, ela não tem mais controle sobre suas ações. E foi isso. Nós apenas ignoramos tudo e no final ela tava certa. Nós realmente demos umas boas risadas de tudo isso. E tudo não foi tão ruim. Ela nunca mais veio falar com a gente. Graças a todas as entidades divinas desse mundo, a saga da Batata finalmente chegou ao fim. E não se deixe enganar por essa carta. Ela não se sente culpada, ela não se arrepende de nada. E a prova tá na parte em que ela continua ignorando o fato dela ter feito coisas horríveis com a gente, botando a culpa na mente embaçada dela. Isso é história pra boi dormir. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela sabia muito bem que falando mal de mim e da Meguca pra Amanda e pro Marcão poderia desfazer a nossa amizade. E assim, ela poderia finalmente isolar eles dois, só pra ela. Ela sabia muito bem que gerando essa discórdia, ela podia desbalancear o grupo e assim manipular cada um de nós. Esse sempre foi o plano dela. Manipular cada um de nós. Ela nunca vai mudar porque ela nunca vai entender que o problema é ela. Logo, esse tipo de pessoa não tem conserto. E a melhor coisa que você pode fazer é se distanciar pelo seu bem e pelo bem da sua saúde mental. Pessoas isso é verdade. Assim, não mudam. Lembra dos 9 tópicos de narcisismo que eu falei no primeiro vídeo? Tem uma sensação grandiosa da própria importância, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita ser especial e único, demanda admiração excessiva, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins, carece de empatia, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam e demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Se você viu todos os vídeos, e eu te garanto que nada foi exagerado, então você consegue ver que ela tica todos os quadrinhos do narcisismo. Nesse caso, eu não acho que você precisa ser um psicólogo ou psiquiatra pra ver algo que é tão gritante na sua cara. Apenas tome cuidado com esse tipo de gente. E é assim que eu termino a saga de 10 vídeos sobre como essa única pessoa fez dos nossos anos de faculdade um completo inferno. 10 e vídeos, foi assim mano. que eu sobrevivi a uma narcisista. Que vídeo legal, cara.
Que vídeo legal, mano. Cara, legal demais, mano. Que série absurda. Parabéns pra Brubs, primeiramente, por ter feito a série no geral. Ficou muito legal. Que ódio da batata, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu não consegui terminar esse vídeo sem ficar de boa, mano. Não dá. Não tem como. Se você ficar de boa assistindo um bagulho desse, mano, você é doido. Mas enfim, eu não quero enrolar mais. Esse vídeo tá muito longo. Parabéns pra Brubs. Gostei demais. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. De verdade mesmo. Obrigado pra você que assistiu até o final. Por favor, tenta não sair desse vídeo sem dar um like aqui embaixo. E se você quiser, também tem um outro vídeo pra você estar assistindo aqui do Torajo Jovem do meu lado. É só clicar aí do lado pra você estar assistindo. E é isso. A gente também se vê num próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau!